Bom, agora na página 69 do nosso livro de Evangelhos, vamos à parábola do fermento, ok? Bom, essa parábola, ela tem um versículo, né? Então vamos ler aí Marcos capítulo 13, versículo 33. E essa parábola, ela é interessante porque eu vou, antes de começar o comentário da parábola, fazer sobre linguagem figurada. Porque Jesus vai comparar aqui o reino dos céus ao fermento. E vocês sabem que o fermento, normalmente, ele é tido como algo ruim. Não? Se alguém, por exemplo, iniciou uma confusão, mas chega outro, então também eu vou falar que houve isso, isso. Bom, você está fermentando, meu irmão, não faz isso não. Então o fermento, normalmente, ele é comparado a algo ruim. Mas aqui Jesus compara algo bom, ao reino dos céus. Tá bom? A pregação do evangelho, o cristianismo, ele é como um fermento. Então, antes de ler, eu quero dar uma ilustração para vocês, apresentar umas regras da tipologia, que é a linguagem, o estudo das linguagens figuradas, né? Aprendam uma coisa, um tipo, ele pode ter mais de um antítipo, tá bom? O que é tipo, o que é antítipo? Tipo, ele é algo que simboliza o antítipo. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, José, ele é um tipo e Jesus é o antítipo, tá bom? Antítipo é o cumprimento, a realidade. Então, um tipo pode ter mais de um antítipo. No caso, o fermento, ele, num determinado momento, ele pode tipificar algo ruim, mas, em outro momento, ele pode tipificar algo bom. Então, você tem que ver o contexto. Outro exemplo para você, o faraó. Quem ele tipifica? Imediatamente as pessoas falam Satanás. Mas nem sempre. O faraó do Êxodo, sim, ele tipifica Satanás porque ele está se opondo à liberdade do povo de Deus. Mas e o faraó de José, que entregou todo o poder do mundo egípcio a José e chamou José de Zafenate Paneá, que significa Salvador do mundo? Esse faraó tipifica quem? Ele não tipifica Satanás. Se José tipifica Jesus também, né, nesse caso como Salvador do mundo, esse faraó que entrega todo o poder a José, ele está tipificando Deus. Então, olha, um tipo tem mais de um antítipo. O faraó, ele tipifica quem? Se alguém te fizer essa pergunta, você tem que falar o seguinte: depende do contexto. Qual faraó em qual contexto bíblico? O faraó de José. Esse aí tipifica Deus entregando todo o poder a Jesus e dizendo para o mundo, esse é o Salvador do mundo. Ok? E um terceiro exemplo é a serpente. A serpente, se falar na serpente, você é uma serpente, todo mundo pensa que é algo ruim, né? Mas chamou de serpente, não apresentou o contexto. Eu falei, obrigado então, porque Jesus Cristo disse para eu ser prudente como a serpente, então você está me chamando de prudente, né? Ou seja, não explicou o contexto, né? Então, só para ilustrar para vocês, um tipo ele tem mais de um antítipo. Essa é uma regra no estudo das linguagens figuradas. Você tem que olhar o contexto para você entender a mensagem. Então, a mensagem aqui do fermento é uma mensagem boa, ok? Marcos capítulo 13, versículo 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. O que está simbolizando aqui? O crescimento. Ou seja, o evangelho é algo que você pega como fermento, coloca numa massa e aquela massa vai crescer. Então, nesse sentido, aqui está falando do crescimento do evangelho. Jesus está trazendo diversas mensagens sobre o crescimento do evangelho, tá bom? E agora ele compara ao fermento. Então, o fermento nem sempre é algo ruim. Não? Tem que olhar o contexto para ver. O fermento dos fariseus é outra coisa. O fermento dos fariseus significa o quê? Existe uma massa ali, ele vai colocar alguma mensagem ruim ali, tá bom?
Então ele está fermentando, fazendo algo crescer, mas como uma mensagem ruim. Mas o reino dos céus, nós colocamos uma mensagem boa. É o fermento que nós colocamos na massa, é algo bom para fazer essa massa crescer. E crescer bem. Tá bom? Enquanto o fermento dos fariseus é, na verdade, para corromper a massa. Bom, vamos ler também Lucas, capítulo 13, versículo 20 e 21. Versículo 20. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? Observe que Mateus, ele chamou de reino dos céus. E Lucas usa reino de Deus. Por que que Mateus ele não usa reino de Deus? A explicação dessa mudança, né, é claro que o conteúdo é o mesmo, você falar do que Jesus trouxe, chamar ele de reino dos céus ou reino de Deus, é a mesma coisa. Mas Mateus, acredita-se que ele escreveu aos hebreus. Tá bom? E ele, então, quando escreve em hebraico ou em aramaico, ele teria escrito em aramaico, provavelmente, que era a língua falada pelos judeus naquela época. Os judeus, eles evitavam usar o nome de Deus, tá bom? Evitavam usar, por exemplo, o nome Yahvé. Então, por essa relutância, Mateus, então, descreveu o reino que Jesus criou, descreveu como o reino dos céus. Então, disse outra vez, Lucas 13:20, a que compararei o reino de Deus? Semelhante ao fermento que uma mulher tomando, observe essa palavra, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Bom, eu acho interessante ele usar essa expressão que Mateus não usou, ok? Do ato de esconder. E eu comento aí no livro, veja. Lucas usa o termo esconde para descrever o ato da mulher colocar fermento na massa, ou seja, o crescimento vem de algo que não se vê, tá bom? Porque coloca o fermento ali, o fermento desaparece, você não vê o fermento. Então, eu coloco, a lição desta parábola é: o crescimento do evangelho não vem de ações visíveis dos homens, mas da ação invisível do Espírito Santo, tá bom? Quando nós lançamos a palavra, nós não vemos a ação dessa palavra, tá bom? E se eu fizer alguma coisa para ajudar, e eu devo fazer, tá bom? Como na parábola do semeador que eu coloquei para vocês. O semeador, ele lançava a semente na terra e ele cuidava da semente. Então nós temos que cuidar da semente. Mas o crescimento de verdade, ele vem da ação do Espírito Santo. Eu participo, eu cuido da semente. Tá bom? Mas quem dá realmente o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Podemos pegar aqui um exemplo, né? Que os corintos, em um determinado momento, eles estavam divididos sobre quem seria o melhor líder para eles, ou quem seria o líder verdadeiro. E uns apontavam para Pedro, ele esteve com Jesus. Paulo não esteve, Apolo não esteve. Outros apontavam para Apolo, provavelmente porque os coríntios eram gregos. E o Apolo era de Alexandria, de cultura grega. Alexandria era no Egito, mas era uma cidade de cultura grega. Tá bom? Ou então Paulo. Não, eu prefiro Paulo, que ele foi o fundador. Então Paulo, ele usa o exemplo, né? Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? É algo invisível, é algo que os nossos olhos não veem, tá bom? Um planta, o outro rega, nós fazemos o nosso trabalho, mas a operação de crescimento, no caso da semente normal, eu acho bonito dizer que ela tem um código genético. Por que eu acho importante dizer isso? Porque vocês sabem que essa é uma evidência da criação de Deus. Não dá para acreditar que a evolução
né? Foi acaso, até que surgiu um código complexo, porque a semente é um código complexo, tá bom? Que ele, depois, se ele tiver contato com determinados minerais da terra e com a água, H2O, existe uma programação ali na semente. Devido para acreditar que isso é obra do acaso, ele tem que ter muita fé, tá bom? Então, essa semente, ela tendo uma programação dentro dela, isso é uma evidência de um criador, de um organizador, tá bom? Então, quem é que dá o crescimento? Quem é que faz essa semente, né, germinar, que é o cristianismo? Não? Quem faz esse crescimento é o Espírito Santo de Deus. Não? Então, nós temos que trabalhar, orar, mas deixar que Deus ele vai dar o crescimento, porque, claro, o amor dele não se compara ao nosso amor. Então, ele é o grande interessado em que essa semente tenha um crescimento.